Olá pessoal, eu me chamo Ticiane Milka e neste canal você vai encontrar sobre cristianismo, reflexões de vida e indicações de livros. E se você já gosta de assunto como esses, já se inscreve aqui no meu canal para dar aquela forcinha, tá bom? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir desculpa para vocês se vocês escutarem um barulho no fundo, tá? Porque toda vez que eu vou gravar, algum vizinho meu resolve ligar alguma máquina, mesmo sendo tarde da noite. Enfim, vamos lá. O vídeo de hoje é para falar sobre o que aconteceu com a Ticiane e o que está acontecendo com ela depois que ela iniciou a rezar o Santo Terço, tá? Esse vídeo, ele pode parecer um pouco polêmico, mas, sendo bem sincera, eu não estou preocupada com a opinião dos homens, e sim com a opinião de Cristo. Essa é a minha verdadeira preocupação, né? Não é com o intuito de fazer você se converter, nem nada do tipo, mas para mostrar a minha experiência como pessoa, o que está acontecendo comigo, o que eu comecei a sentir, o que eu comecei a observar, quais foram os sinais que Deus vem me enviando depois que eu comecei a rezar o Santo Terço. É por isso que eu gostaria de fazer esse vídeo, sabe? Na realidade, é uma luta bem grande, gente. Toda vez que eu falo da Virgem Maria, em algum momento, o celular desliga, a bateria acaba, isso porque eu deixo carregando por um bom tempo, simplesmente o armazenamento do meu celular para de funcionar. Enfim, alguma coisa acontece. Então a luta ela é um pouco grande, mas vamos continuar e vamos falar sobre o assunto, tá? Então eu peço respeito aqui nos comentários, por gentileza, né? Porque o meu intuito não é converter ninguém, mas sim mostrar as minhas experiências, o que a Ticiane vem passando, vem sentindo, quais são, o que vem mudando na minha vida depois que eu comecei a rezar o terço. E antes de mais nada, eu gostaria de falar pra vocês que já faz alguns meses que eu tô rezando o Santo Terço, tá? E o primeiro terço que eu rezei foi numa terça-feira, e quem conhece sabe que são os mistérios dolorosos, né? Então, para você que não conhece o terço, quando você reza ele, você medita na vida de Cristo todos os dias, né? Existem 4 mistérios e durante a semana toda você vai refletindo e vai meditando na vida de Cristo. Eu fui entendendo os significados aos poucos, eu tenho muito que aprender ainda, mas a primeira coisa que eu fui fazendo foi pesquisando sobre o assunto e tentando entender qual é realmente o objetivo de Nossa Senhora, de fazer com que a gente ore o terço e etc e tal. Então uma das primeiras coisas foi, eu fui rezar na terça-feira, né, os mistérios dolorosos. E assim, foi muito intenso, porque você medita nos mistérios em que Cristo é crucificado, ele passa por todo aquele tormento, né, que a gente já sabe, e isso é muito doloroso, sabe? Como cristão, a primeira vez que eu fui rezar o terço, eu nem sabia que era um mistério doloroso, né? E quando eu fui ver, eu percebi que realmente foi doloroso. Essa reza do primeiro terço, eu acabei chorando. Eu sei que parece clichê, toda vez que eu falo sobre Jesus, a minha visão e etc e tal, eu falo que eu chorei muito. Mas assim, gente, quem me conhece sabe que a Ticiane não é chorona. A Ticiane é até conhecida como uma pessoa um pouco fria, sabe? As pessoas me falam assim. Então não é comum a Ticiane chorar, sabe? Então quando eu digo que eu chorei é porque realmente eu fui tocada. Por isso que eu falo isso pra vocês, é que vocês não me conhecem, né? Mas só uma observação que eu deixo. E eu chorei muito nesse terço, né, de dolorosos, em imaginar que Cristo, ele se sacrificou por nós. Ele passou por tudo aquilo, sabe? Por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós. E quando você reza o terço, você consegue observar esse amor de Cristo por nós, sabe? Isso acaba nos constrangendo com esse amor dele. Você começa a pensar, poxa vida, né? O tanto que você peca, não necessariamente pecados enormes, assim, mas assim, o quanto que você talvez não esteja sendo grato a Cristo por ter se sacrificado por você, para que você tivesse a vida eterna, e você só pensa no aqui e no agora, sabe? Então o terço, ele faz você refletir na vida de Cristo, e não só na vida de Cristo, mas o que ele fez por você, sabe? Ele morreu naquela cruz por você, você não veio na terra à toa, você não tá aqui à toa, você não tá passando por sofrimentos à toa, ele morreu por você. Então é mais do que uma reflexão. Quando você tá rezando o terço, gente, muita coisa
pode vir na sua mente, acontece, eu conversei com outras pessoas também que estão começando, né, com a reza do terço, pessoas que também fazem isso há muitos anos, e muitas pessoas me relatam coisas que elas veem, coisas que elas sentem, e revelações que Deus vem entregando durante a reza do terço. Isso é muito comum, né, quando você, principalmente quando você está rezando às vezes em grupo, em que tem um padre ali rezando junto, ele entrega algumas revelações também, mas isso também pode acontecer com você, de você sentir que Deus está falando com você de alguma forma durante a reza do terço. Então é bem interessante, inclusive acho que esse vídeo também serve para você que parou de rezar, porque você acha que o seu dia está muito corrido, que enfim, você talvez esteja passando por um deserto, e esse é o momento mais do que nunca que Nossa Senhora está te pedindo para você voltar a rezar o seu terço, tá? É uma outra observação que eu deixo também, é a questão de proteção. Eu não sei como explicar isso, tá? Eu não consigo explicar, mas eu sinto uma proteção diferenciada, sabe? Por rezar o terço. Depois que eu comecei a fazer uma pesquisa sobre o terço, eu percebi que é uma arma tanto de proteção quanto de ataque também, né? Então eu me sinto mais diferente em questão a quando o inimigo me ataca, sabe? Quando ele me ataca usando as pessoas ao meu redor, usando circunstâncias, eu sinto que eu tô um pouco mais forte. E no dia que eu rezo o terço, às vezes eu rezo mais de um terço, que se chama rosário, né? A gente sente que a gente está mais preparado para o dia, ou mais preparado para lidar com as tentações que o inimigo ele vem e ataca você usando pessoas e etc e tal, sabe? Eu não sei te explicar, mas é basicamente isso que eu venho observando e sentindo. Uma terceira observação é com relação a sonhos, tá? Eu sempre tive sonhos, né? Já faz muitos anos, isso já é um pouco comum para mim. Eu sempre tive sonhos em que Deus me revelou algo durante sonhos, enfim, em sonhos que aconteceram, sonhos de aviso. Então eu sempre tive isso e é um pouco comum para mim, não é algo que acontece, né, todo dia, mas é esporádico, mas eu já tô acostumada com isso. E teve um sonho específico bem interessante em que eu sonhei com um padre e ele estava com a Eucaristia, a Santa Eucaristia nas mãos, e ele chegou para mim e falou assim: filha, Jesus está te pedindo para voltar. Eu tive um sonho desse quando eu tava, né, rezando o meu terço. Gente, eu não tava pensando em voltar pra igreja, nem nada disso. Eu só estava realmente seguindo aquilo que a mãezinha me pediu, sabe? E aí eu tive um sonho desse, que um padre falou isso pra mim. E eu falei, nossa, isso me despertou a vontade muito grande de voltar às missas, né? Essa é uma terceira observação, então eu senti uma vontade muito grande de voltar à missa, inclusive de comungar. É claro que eu ainda estou no processo, eu tenho muito que aprender, eu tenho muito que fazer ainda, né? Mas eu senti essa vontade no meu coração de voltar para a missa e eu voltei, né? Foi diferente também essa experiência de retorno, porque quando esses momentos em que eu volto, né, na missa durante os domingos, principalmente no início, eu sentia, eu ainda sinto, tá? Uma paz muito grande, sabe? Uma paz que eu não consigo explicar pra vocês, que há muito tempo eu não sentia. Ai, Tiziane, que hipocrisia sua, você ia na igreja e não sentia essa paz? É diferente. Quem já assistiu meu vídeo sobre a Virgem Maria sabe do que eu tô falando. Eu vou deixar aqui no card, inclusive, sobre esse vídeo, tá? Em que eu falo sobre a minha visão com a Virgem Maria e que eu passei 9 anos na igreja protestante. Eu não tô aqui pra converter ninguém, mas eu quero que você abra o teu coração e realmente escute as minhas experiências e você mesmo possa orar, possa fazer a leitura da palavra e perguntar para Jesus, né, sobre as experiências que a Tiziane aqui está tendo. É só abrir o teu coração. É só isso que eu peço para você, para que você tire as suas próprias conclusões. Não chegue aqui realmente acreditando em tudo que a Tiziane fala, mas vá orar no teu quarto e abra o teu coração. É isso que eu peço para você, tá bom? Então, assim, eu senti a vontade de voltar para as missas e eu voltei para as missas. As primeiras missas eu senti uma vontade muito grande de chorar, eu senti a presença de Jesus, principalmente na hora da Eucaristia. Eu, claro, não comunguei, né? Eu tenho muitas coisas a fazer ainda, enfim, inclusive uma outra observação, eu senti vontade de casar na igreja para comungar, teve tudo isso também eu estou estudando, né, e eu sinto no meu coração, tudo isso vem acontecendo durante esses meses, né, então eu senti isso também muito forte no meu coração. Uma outra coisa também, leitura da palavra, eu não tô aqui falando sobre a sola escritura, não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá?
mas sim, todo cristão precisa ler a palavra. E eu senti uma vontade muito grande de ler o Novo Testamento. Foi aí que eu fiz um outro vídeo falando sobre como que você pode começar a leitura da Bíblia e também como que você faz o seu diário espiritual, assim como eu. Eu falo sobre isso através de um livro que eu li do Monsenhor Jonas Abib, né, que ele explica, é um livro bem curto, super tranquilo de entender, que auxilia vocês a como começar a leitura da palavra e ter o seu diário espiritual. Também vou deixar aqui no card para vocês verem esse vídeo, é muito legal. Espero que possa ajudar vocês, né, com a sua caminhada espiritual, a fazer a sua leitura da palavra. Então sim, eu comecei a sentir uma vontade muito grande de voltar a ler o Novo Testamento, né, que são as boas novas, a vida de Cristo. Então, para você que não leu ainda a Bíblia, o Novo Testamento é por onde eu indico que você inicie, para que você sinta esse amor que Cristo teve e ainda tem por todos nós, né, por você, porque ele não se sacrificou à toa. Então você se apaixona cada vez mais por Cristo quando você lê a tua palavra. E eu senti essa vontade, sabe? Depois que eu comecei a rezar o terço, gente, eu comecei a sentir muitas coisas diferentes, comecei a ter sonhos diferentes, vontades diferentes, abriu meu coração mesmo para Cristo, sabe? Comecei a entender que a Virgem Maria, ela realmente estava me encaminhando para o teu filho, assim como ela fala na palavra, né? A palavra de Deus, na Bíblia, ela fala, faça tudo o que ele vos disser. Tem uma palavra que ela fala isso no casamento, né? Onde Jesus transforma a água em vinho. É lindo esse primeiro milagre de Cristo. E ela participou desse primeiro milagre, né? Ela que deu ali a abertura para o primeiro milagre acontecer, graças à intercessão dela, que a gente fala, né? E não era a hora de Cristo ainda, e mesmo assim ele foi e fez por intermédio dela. Então, aos poucos eu fui entendendo o papel da Virgem Maria na minha vida, né? Como uma nova cristã hoje, que agora é devota da Virgem Maria. Hoje eu entendo quem é ela, hoje eu entendo o papel dela. Eu entendo que não é idolatria, e meu coração fica muito entristecido quando eu imagino dela, né? Quando as pessoas falam mal dela de alguma forma aqui pela internet, porque as pessoas não entendem o verdadeiro, real significado da intercessão dela. Então é uma outra observação que eu deixo para você. Pergunta para Cristo, sabe? Se coloca em oração e pergunta para o Senhor quem é a Virgem Maria. O Senhor vai te responder assim como ele me respondeu também. Não tô aqui querendo te convencer ou converter ninguém, mas eu tô aqui como, não sei, um porta-voz, uma pessoa que tá passando por experiências incríveis na vida espiritual. Eu tô sendo transformada, renovada, minha fé tá sendo renovada. Eu tô aprendendo coisas lindas, coisas incríveis. E, gente, tá sendo uma experiência linda, sabe? Rezar o terço, eu não consigo explicar. E para você que parou, retorna, porque a mãe tá te chamando novamente e ela sempre vai apontar para Cristo, ela sempre vai mostrar a vontade de Cristo. E como você sabe, Ticiane, que é ela quem tá falando com você? Gente, por isso que a gente precisa ler a palavra, a gente precisa entender quem é Jesus. Meu cachorro. Quem é Jesus, o que ele quer, o que ele fez, o que ele faz. Qual é a palavra de Deus? Você precisa entender quais são os princípios bíblicos, né? Então, assim, tudo que a Virgem Maria me mostra, me fala, me guia, não vai contra a palavra de Deus. É por isso que a gente precisa tanto da leitura da Bíblia, para a gente conseguir identificar o que é o espírito da verdade e o espírito do engano, né? A palavra de Deus diz sobre esses espíritos, fala sobre esses espíritos. Se não me engano, na primeira carta de João fala sobre isso, sobre você identificar o espírito da verdade, o espírito da mentira. Você precisa estar na leitura da palavra de Deus para você entender que aquilo que você está escutando, que aquilo que você está vendo, vem do alto, não vem da sua cabeça ou nem mesmo o engano do inimigo, não é mesmo? A gente só precisa estar com o coração aberto e, é claro, fazendo a vontade do Pai o tempo todo. Gente, eu tô aqui, mas eu tenho muito o que aprender, eu tenho muito o que fazer ainda, sabe? Mas se eu puder passar para vocês um pouco do que eu tô aprendendo e das minhas experiências e poder ajudar vocês de alguma forma, já vai ter valido a pena tudo isso, tá bom? E assim, muitas outras coisas vêm acontecendo também, mas eu acho que não é o momento de eu compartilhar aqui com vocês sobre essas experiências, né?
mas eu acho que o principal de tudo que vem acontecendo comigo são essas que eu identifiquei aqui no vídeo, que eu falei para vocês, né? Compartilhei com vocês e espero que ajudem vocês de alguma forma. Eu oriento a você fazer a tua oração no teu quarto, eu oriento a você que é católico voltar a rezar o Santo Terço, porque, gente, se com Deus já tá difícil, imagina sem, né? E o Santo Terço, ele tem muitos dos seus milagres. É claro que não obtive milagres grandiosos, como muito se vê por aí, né, na internet, mas são coisas pequenas que para mim fizeram uma diferença muito grande e eu precisava vir aqui compartilhar com vocês, tá bom? Eu espero ter ajudado de alguma forma. Escreve aqui nos comentários quais foram as suas experiências rezando o terço, né? Quais foram os milagres pela intercessão da nossa mãezinha. Fala aqui pra mim, porque eu amo ouvir os comentários, edifica a minha fé, assim como eu posso edificar a fé de vocês também, tá bom? Se você gostou, já curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, ajuda o meu canal, ajude a entregar para cada vez mais pessoas, né? E que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!